Olá, queridos alunos da Escola da Graça. Hoje o tema da nossa aula é a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Rafael e vamos dar início a esse tema. A Bíblia tem vários nomes, dentre os quais podemos chamá-la de a Palavra de Deus, o Livro do Senhor e os Oráculos de Deus. A Bíblia, ela foi escrita no original em 3 idiomas. Todo o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico. O Novo Testamento, ele foi escrito quase totalmente em grego. Algumas expressões apenas estão em aramaico. Por exemplo, quando Jesus estava na cruz, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essa frase é uma frase em aramaico. Em uma das cartas paulinas, Paulo fala que o Espírito, o nosso Espírito, clama Abba, Pai. Essa palavra Abba é uma palavra também aramaica, que significa papai. Então, na sua totalidade, quase na sua totalidade, o Novo Testamento foi escrito em grego. A Bíblia, ela é dividida em 2 partes. O que nós chamamos de Antigo Testamento, são os livros da Antiga Aliança, e o Novo Testamento, que são livros da Nova Aliança. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós cremos que ela contém a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela foi escrita ao todo no período de em torno de 1500 anos, e Deus usou diversos homens nesses mais de 1500 anos para escrever a palavra de Deus. E Deus usou pessoas das mais diversas profissões, né? Mais diversos tipos de pensamento. Deus usou homens muito sábios, como Salomão. Deus usou homens muito simples e até pessoas analfabetas, como Pedro, né? Tem cartas escritas por Pedro. Na verdade, ele não escreveu, ele ditou essas cartas. Então, nós temos homens ali de diversas profissões, das mais diversas eras, mas quando nós lemos toda a Bíblia, nós chegamos ao seguinte consenso, que toda a palavra parece que foi escrita pela mesma pessoa. E na verdade foi, porque foi o Espírito Santo de Deus quem inspirou esses homens a escreverem os textos sagrados. A Bíblia, ela não está organizada em ordem cronológica. A Bíblia está organizada por ordem de assuntos. Então, nós temos na primeira parte da Bíblia o Pentateuco, que são, penta vem de 5, são os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Então ali nós temos Gênesis, que é a origem de tudo. Depois nós temos Êxodo, que é a história onde o povo de Israel sai, é liberto do Egito. Depois nós temos Levítico, que é onde Deus começa a dar as leis para o povo. Números, que é onde tem mais algumas leis e Deus ordena alguns recenseamentos. E Deuteronômio. Deuteronômio é uma síntese da lei, né? É a repetição dos pontos principais da lei. Depois nós temos ali os livros históricos, certo? Para nós entendermos o Antigo Testamento, nós temos que entender a história do povo de Israel. Por quê? Porque Deus escolheu o povo de Israel para trazer a sua mensagem a este mundo. Através de Abraão, Deus levantou uma linhagem, né, de pessoas, e nessa linhagem, Deus disse que ele levantaria ali um povo. Esse povo é o povo de Israel, certo? Então, a história de Deus no Antigo Testamento é a história do povo de Israel, onde esse povo começou com os patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram 12 tribos. E esses Jacó e sua família, na época de uma grande seca que teve em Canaã, graças à ajuda de José, eles foram morar no Egito. E ali ficaram, permaneceram e se tornaram escravos, foram escravizados pelos egípcios. Depois, através de Moisés, Deus liberta o povo de Israel do Egito, e eles vão para a terra da promessa, que era Canaã. Ali na terra da promessa, eles expulsam os povos que ali estão, porque essa terra foi dada a Abraão por direito, e eles tomam posse da terra, que é uma terra que era deles por direito de promessa, direito de aquisição, e eles vão morar nessa terra, constituem a nação de Israel. Só que o povo de Israel, depois que estavam naquela terra, se rebelou contra Deus, e Deus mandou profetas, certo? Profetas que profetizaram para o povo se arrepender, senão viria inimigos e iria conquistá-los. Então eles mataram esses profetas, eles
fizeram coisas terríveis com esses profetas e não se arrependeram. Deus então mandou a nação de Babilônia, que levou eles como cativos. Eles ficaram 70 anos como cativos na Babilônia. Depois Deus liberta esse povo novamente, né? Eles voltam para Israel e eles terminam o Antigo Testamento com o povo de Deus, Israel, novamente. Entre o Antigo Testamento e essa é a história do povo de Israel, então, ali na Babilônia, e o resumo do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele termina, né, o povo ali em Israel. Só que entre o Antigo e o Novo Testamento, tem um período de 400 anos, certo? Nós chamamos de período interbíblico. Então, o Antigo Testamento é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós temos os livros históricos, onde conta a história do povo de Israel. Depois nós temos os livros poéticos. Depois nós temos os livros proféticos, né? Que são divididos em profetas maiores e profetas menores. Essa divisão de profetas maiores e profetas menores é porque os profetas maiores, eles escreveram o maior número de profecias. E os profetas menores escreveram o menor número de profecias, certo? Então, nós temos essa divisão. E aí, nesses 400 anos que separam o Antigo do Novo Testamento, o povo de Israel foi conquistado pelos hebreus, pelos os gregos, né? O Império Grego veio, conquistou Israel, mas eles não foram expulsos da sua terra. Então, eles só foram dominados. Depois vem o Império Romano, e o Império Romano, então, conquista o Império Grego, certo? Sobrepuja o Império Grego, e quando Jesus nasce, Israel estava debaixo do domínio romano. Então, começa, então, o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele começa com os Evangelhos, depois vem Atos, que é a história da igreja, do início da igreja, depois vem as cartas paulinas, depois nós temos as epístolas gerais, certo? São outras cartas, e a conclusão final, que é Apocalipse, certo? Então, essa é a divisão da Bíblia. Então, dentro da palavra de Deus, a Bíblia é o único livro que contém profecias que já se cumpriram, que estão se cumprindo e que ainda vão se cumprir, certo? Então, por exemplo, profecias que já se cumpriram. A Bíblia diz que o povo de Israel, ele iria andar vagando, ele iria ser expulso da terra, certo? Ali. E esse povo iria andar, ser espalhado pelas nações. Depois de um certo tempo, Deus iria reagrupar esse povo e fazê-los uma nação novamente. E isso aconteceu. Então, Israel é a única nação que um dia foi expulso da sua terra, vagou pelas nações durante séculos, e depois voltou novamente à sua terra de novo, certo? Nós temos essa profecia, uma das principais profecias bíblicas, que nós podemos ver aí, até aconteceu recentemente, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU reconheceu Israel novamente como uma nação. A Bíblia, o centro da Bíblia, da palavra de Deus, é Jesus. Todos os livros da Bíblia apontam para Jesus. Fazendo aqui então um resumo, né, de como nós podemos enxergar Jesus na palavra de Deus, nós podemos entender o seguinte. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal. No Levítico, ele é o sacerdote. Em Números, ele é o pilar de nuvem de dia e a coluna de nuvem à noite. Em Deuteronômio, Jesus é o profeta, como Moisés. Em Josué, Jesus é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso legislador. Em Ruth, ele é o nosso redentor. Em 1 Samuel, ele é o profeta a nós confiado. Em Reis e Crônicas, ele é o nosso rei que prevalece. Em Esdras, ele é o reconstrutor das muralhas destruídas da vida humana. Em Neemias, Jesus é o nosso restaurador. Em Esther, ele é o nosso advogado. Em Jó, ele é o nosso redentor imortal. Nos Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios, ele é a nossa sabedoria. Em Eclesiastes, ele é a nossa esperança e ressurreição. Nos Cânticos dos Cânticos, ele é o nosso amável noivo. Em Isaías, Jesus é o servo sofredor. Em Jeremias, ele é a descendência justa. Em Lamentações, ele é o nosso profeta que chora.
Em Ezequiel, ele é aquele que tem o direito de governar. Em Daniel, Jesus é o quarto homem na fornalha ardente. Em Oséias, Jesus é o marido fiel, para sempre casado com o pecador. Em Joel, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e fogo. Em Amós, ele é o restaurador da justiça. Em Jonas, ele é o nosso grande missionário estrangeiro. Em Miqueias, ele é os pés daquele que traz boas novas. Em Naum, Jesus é a nossa fortaleza nas desgraças. Em Abacuque, ele é Deus, meu Salvador. Em Sofonias, ele é o rei de Israel. Em Ageu, ele é o anel do sinete. Em Zacarias, ele é nosso humilde rei montado num jumentinho. Em Malaquias, Jesus é o filho da retidão. Em Mateus, Jesus é Deus conosco. Em Marcos, ele é o filho de Deus. Em Lucas, ele é o filho de Maria, sentindo o que você sente. Em João, ele é o pão da vida. Em Atos, Jesus é o Salvador do mundo. Em Romanos, Jesus é a retidão de Deus. Em 1 Coríntios, ele é a ressurreição. Em 2 Coríntios, ele é o Deus de todo consolo. Em Gálatas, ele é a nossa liberdade. É ele que nos liberta. Em Efésios, Jesus é a cabeça da igreja. Em Filipenses, Jesus é a alegria. Em Colossenses, ele é a sua perfeição. Em Tessalonicenses, ele é a sua esperança. Em Timóteo, ele é a sua fé. Em Tito, Jesus é a verdade. Em Filemon, ele é o seu benfeitor. Em Hebreus, ele é a sua perfeição. Em Tiago, ele é o poder por trás da sua fé. Em 1 Pedro, ele é o seu exemplo. Em 2 de Pedro, Jesus é a sua pureza. Em 1 de João, Jesus é a vida. Em 2 de João, ele é o seu exemplo. E em 3 de João, ele é a sua motivação. Em Judas, ele é o fundamento de sua fé. E em Apocalipse, ele é o rei que está voltando. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 20, diz assim: Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então nós podemos ver na própria Bíblia que ela confirma a si mesma, certo? Então nós vemos aqui que homens inspirados por Deus foram instrumentos dele, através do Espírito Santo, para escrever a mensagem de Deus para nós. E nós podemos ver também que muitas vezes Jesus citou a Bíblia. Lembrando que nos dias de Jesus, a Bíblia que ele tinha era apenas o Antigo Testamento. Por exemplo, em Lucas 24, 27, diz assim: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E no versículo 44 diz assim: E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, se a Bíblia, a palavra de Deus, não fosse verdade, será que Jesus iria citá-la? Será que se a Bíblia não tivesse importância, Jesus iria fazer referência a ela se fosse um conto de fadas? Então nós podemos entender também que a Bíblia é o único livro, como já disse na outra aula, é o único livro que contém profecias que já se cumpriram, que estão se cumprindo e que vão se cumprir. Por exemplo, o profeta Miqueias, que viveu cerca de 500 anos antes de Jesus, ele predisse que Jesus nasceria em Belém, da Judéia, e a sua profecia se cumpriu em cheio. O profeta Isaías, ele predisse que Babilônia seria destruída, ficaria sem moradores, não teria habitantes e se tornaria casa de aves e animais selvagens, e seria um lugar onde os pastores não cuidariam de suas ovelhas. Isso está em Isaías 13, do 19 a 22. Então, Babilônia, a cidade de Babilônia, fica aonde é hoje o Iraque, certo? Então, fica numa região isolada do Iraque. Ali foram encontradas as ruínas da cidade da Babilônia, e essas ruínas hoje estão abandonadas, né? Os arqueólogos foram ali, eles escavaram, tiraram o que eles achavam que era de valor e abandonaram o local. Hoje é um local abandonado, conforme a palavra de Deus
disse. Temos também várias profecias messiânicas que se cumpriram em Jesus. Por exemplo, em Gênesis 3,15, disse que ele nasceria da semente de uma mulher. Em Lucas 1, do 31 ao 35, nós vemos o cumprimento dessa profecia. Em Isaías 7,14, diz que Jesus nasceria de uma virgem. E essa profecia se cumpriu quando nós lemos Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Também em 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 12 e 13, estava predito que Jesus seria da linhagem de Davi. E isso nós podemos ver o cumprimento em Lucas 1, 27 e 32, e Mateus capítulo 1, no versículo 16. Também no Salmo 72, 11, fala que ele seria adorado pelos magos, e nós vemos o cumprimento disso em Mateus 2, 11. Também em Números 24, 17, diz que apareceria uma estrela, e nós vemos que isso se cumpriu, né, em Mateus 2, 2. Então, são várias profecias que nós vemos na palavra de Deus, que elas foram precisas a respeito de Jesus, certo? Então, nós podemos ver também que a arqueologia, ela confirma vários achados arqueológicos, confirmam passagens da Bíblia. A arqueologia, ela é uma ciência que ela não foi criada para explicar a Bíblia, mas devido ao seu cunho investigativo histórico, ela sim confirma verdades, lugares que a Bíblia cita, certo? Então, por exemplo, eu vou ler um texto aqui que diz assim, ó: veja o caso. T.K. Cheyenne diz na edição de 1881 da Enciclopédia Britânica que as passagens bíblicas sobre os hititas não poderiam ser tomadas estritamente como documentos históricos, porque não havia evidências de que esse grupo havia existido. Hoje, graças à arqueologia, a Enciclopédia Britânica concorda com o que a Bíblia afirma sobre os hititas, certo? Então, podemos ver também aqui um outro texto onde diz assim: descobertas do período bíblico, uma coleção de dezenas de selos indicando nomes dos funcionários e datando dos dias do reino de Judá, antes da destruição provida por Nabucodonosor II, rei da Babilônia, foram descobertas. As descobertas foram feitas em escavações realizadas nos últimos meses pela autoridade de antiguidade do Parque Nacional da cidade de Davi, em Jerusalém. A arqueologia bíblica está desenterrando verdadeiramente os nomes dos diversos personagens da narrativa bíblica. Um grande achado arqueológico, na verdade ele foi considerado o maior achado arqueológico do século XX, são os manuscritos do Mar Morto. O que são os manuscritos do Mar Morto? Certa vez, se eu não me engano, na década de 50, um pastor de ovelhas na Israel, ele estava procurando uma ovelha que tinha se perdido do seu rebanho. Ele viu uma caverna ali e ele muito escura, e ele pensou que talvez a sua ovelha poderia estar ali dentro, certo? Mas antes de entrar, ele jogou uma pedra, porque poderia ter um animal selvagem morando ali. E ele ouviu essa pedra batendo em algo como se fosse um jarro de vaso, quebrando um jarro de vaso. Então esse pastor entrou nessa caverna e ele encontrou vários jarros de barros. Dentro desses jarros estavam pergaminhos, e esses pergaminhos, muito bem preservados, eles foram escritos antes de Jesus, e eles continham todo o Antigo Testamento completo e muito bem preservado. Então esses são e eles pegaram, os estudiosos pegaram esses pergaminhos com todo o Antigo Testamento ali e foram comparar com a versão que nós temos hoje do Antigo Testamento, né? E eles viram que ela é exatamente igual à versão que nós temos hoje. Então, isso é um achado arqueológico que comprova que a Bíblia que nós temos hoje, ela é realmente, sim, um texto confiável, certo? Existe Bíblia nas mais diversas versões, certo? Eu recomendo que todos tenham uma Bíblia de estudo, ok? Uma Bíblia de estudo que eu recomendo para quem ainda não comprou uma, é a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, certo? Essa Bíblia é uma Bíblia muito boa, ela não é cara, e é uma Bíblia de estudo que ajuda muito
a você compreender as verdades de Deus, certo? Então, se você não tem uma Bíblia de estudo, compre uma Bíblia de estudo, aplicação pessoal. Nós vemos também que a Bíblia ela não é um livro científico, mas a Bíblia ela tem lampejos científicos dentro dela. Por exemplo, em Jó 38, 31 diz assim: ou poderás tu atar as candeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Órion? Então, aqui está falando sobre estrelas que ficam no céu, certo? De fato, as 7 estrelas da Pleiade se deslocam no espaço numa mesma direção. R.J. Trumpler, do Observatório Lick, na Austrália, diz que elas estão todas amarradas juntas e voando como um bando de pássaros. A mesma passagem cita a frase, soltar os laços de Órion. De fato, as estrelas do laço de Órion não viajam separadamente. Então, nós vemos aqui, né, uma citação bíblica que realmente comprova o que esses estudiosos das estrelas depois eles descobriram. Em Isaías 11:12 diz assim: ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. Então, o que quer dizer esses 4 cantos da terra? Né? Esse texto que foi escrito 500 anos antes de Jesus já estava fazendo referência aos 4 pontos cardeais do planeta, ok? Então, depois de muito tempo que os homens foram descobrir sobre os 4 pontos cardeais, né? A roda dos ventos, norte, sul, leste e oeste, que a Terra tinha um polo magnético, mas a Bíblia já fazia referência a isso também, ok? Então, a Bíblia, ela é um livro que ela resiste à ação dos seus críticos, certo? Em Isaías 40, versículo 8, diz assim: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Diversos ateus, durante os séculos, tentaram, de uma forma veemente, contradizer e até desacreditar a Bíblia, mas todos foram refutados e todos estão desacreditados. Existem muitos ateus modernos que tentam ressuscitar teorias do passado, falando mal da Bíblia, mas todos estão sendo refutados porque essas teorias do passado todas já foram refutadas também, certo? No nosso país, um caso bem famoso de um ateu que se converteu à palavra de Deus é o testemunho do Dr. Augusto Cury, aquele escritor famoso. O Dr. Augusto Cury é um médico, psiquiatra, que durante muitos anos ele foi ateu. E ele achava que Jesus, a história de Jesus, os evangelhos, era apenas uma lenda, era a história da carochinha. Então ele resolveu estudar os evangelhos para comprovar que realmente os evangelhos estavam mentindo, que Jesus não existiu. E qual que foi a conclusão, né, que o Dr. Augusto Cury chegou? Ele chegou a conclusão de que realmente Jesus existiu. Ele chegou à conclusão de que os evangelhos são verdadeiros. Por exemplo, ele chegou à conclusão de que os evangelhos não pode ser uma mentira. Por quê? Porque os apóstolos, se eles estivessem escrevendo uma história mentirosa, por que eles iriam escrever falando mal deles mesmos? Se eles estivessem escrevendo uma história mentirosa, por que eles iam escrever colocando Jesus, né, para morrer humilhado pelos seus inimigos numa cruz, cuspido, envergonhado ali, né, fragilizado? Porque se eles quisessem criar um herói, para que colocaria ele sendo humilhado numa cruz? Então, ele, por essas e outras conclusões, ele chegou à conclusão de que realmente os evangelhos são verdade e decidiu estudar os evangelhos, a personalidade de Jesus de uma forma científica. E as suas conclusões ele colocou em uma série de livros chamados, né, Análise da Inteligência de Cristo. Esses livros eles são adotados até hoje por faculdades de psicologia e de psiquiatria no Brasil inteiro. Então, apesar dos ataques dos críticos, a Bíblia continua firme, né, provando que realmente ele contém a palavra de Deus.